Olá, pessoal, tudo bem? Continuando nossos estudos das reações orgânicas, hoje nós iremos falar sobre as reações de substituição. As reações de substituição são processos químicos onde uma substância orgânica é colocada na presença de uma outra substância, tendo como resultado a formação de duas substâncias diferentes. As substâncias inorgânicas mais utilizadas nessas reações são o ácido sulfúrico, o ácido nítrico e substâncias simples halogenadas, como os fluoretos, cloretos, brometos e iodetos. Existem algumas reações de substituição em que ambos os reagentes são orgânicos, e nesses casos, geralmente utiliza-se um aleto orgânico, no caso das reações de alquilação, ou um cloreto de ácido, no caso das reações de acilação. Nas reações de substituição, pelo menos um átomo ou grupo de átomos ligados ao carbono será substituído por outro átomo ou grupo de átomos. E essas reações ocorrem especialmente nos alcanos, hidrocarbonetos aromáticos, no caso o benzeno e seus derivados, e também com alguns aletos orgânicos. De forma genérica, nós temos o composto orgânico com o seu ligante, que irá reagir com uma segunda molécula, que pode ser um composto orgânico ou inorgânico, e, durante a substituição, haverá a troca entre os ligantes desses compostos, formando duas novas moléculas, uma delas obrigatoriamente orgânica. Aqui nós temos alguns exemplos de reações de substituição. A halogenação, que ocorre quando um ou mais átomos de hidrogênio da molécula orgânica são substituídos por átomos de halogênios. A nitração, onde um ou mais átomos de hidrogênio são substituídos pelo grupo nitro, que é o NO2. A sulfonação, onde um ou mais átomos de hidrogênio são substituídos pelo grupo sulfônico. A alquilação, que é a substituição do hidrogênio por um grupo alquila, e a acilação, que é a substituição do hidrogênio por um grupo acila. O princípio básico da reação de substituição é a troca mútua entre componentes dos reagentes, e essa troca envolve as seguintes etapas. Primeiro, ocorre a quebra da ligação existente entre os halogênios, ou entre o nitrogênio e a hidroxila, no caso do ácido nítrico, entre o enxofre e a hidroxila, no caso do ácido sulfúrico, entre carbono e halogênio, no caso de um aleto orgânico, ou entre hidrogênio e hidroxila, no caso da água. A segunda etapa envolve a quebra da ligação entre carbono e hidrogênio do composto orgânico, no caso, o alcano ou o benzeno. E, por último, a formação de novas ligações entre os átomos ou grupos que foram inicialmente separados. A quebra da ligação dos reagentes pode ocorrer de duas formas distintas, o que irá influenciar o mecanismo da reação de substituição. Nós temos a possibilidade de uma cisão homolítica, que é quando a quebra da ligação é feita igualmente. Cada átomo fica com o seu elétron original da ligação, dando origem aos chamados radicais livres. Então, aqui nós temos o exemplo da quebra da ligação Cl-Cl. Cada átomo de Cl vai ficar com o seu elétron de origem e nós teremos elétrons isolados ou desemparelhados, que são os chamados radicais livres. A segunda possibilidade é a cisão heterolítica, que ocorre quando, na quebra da ligação, o átomo mais eletronegativo fica com o par de elétrons inicialmente compartilhados, ou seja, nós temos a formação de íons. Aqui nós temos o exemplo da ligação carbono-bromo. O bromo é mais eletronegativo que o carbono, portanto, quando ocorre a quebra desta ligação, o bromo fica com os dois elétrons, se transformando no íon Br- e deixando o carbono com uma carga positiva, que é o carbono que nós chamamos de carbocátion. Se analisarmos do ponto de vista do carbono presente no composto orgânico, após a cisão, nós temos três possibilidades. O carbono pode ficar com carga positiva, e aí ele será um carbocátion. Ele pode ficar com carga negativa, no caso dele ser o elemento mais eletronegativo da ligação, e aí ele se transformará num carbânion. E ele pode também sofrer uma cisão homolítica e se transformar em um radical de carbono. Para facilitar o estudo,
iremos dividir as reações de substituição em dois tipos: as substituições em alcanos e as substituições em anéis aromáticos. Vamos iniciar com as substituições em alcanos, onde o mecanismo preferencial é a formação de radicais livres. O primeiro caso que nós temos é a reação de halogenação, que ocorre quando um alcano reage com uma substância simples halogenada, formando um haleto orgânico e um hidrácido halogenado. Esse tipo de reação necessita da presença de luz ou aquecimento como catalisador. Então, aqui nós temos o exemplo da reação do metano com o Cl2. Após a quebra da ligação entre carbono e hidrogênio e entre os átomos de Cl, haverá a substituição de um átomo de cloro no composto orgânico, liberando como subproduto o HCl. Quando a molécula do alcano possui mais de um carbono, ou seja, tem uma estrutura mais complexa, existem várias possibilidades de substituições, e como resultado, nós teremos uma mistura de diferentes compostos orgânicos. No entanto, existe uma regra que determina o produto majoritário baseada na estabilidade do radical formado. O radical mais estável é o gerado a partir de um carbono terciário, seguido do radical secundário e do radical primário. Em último caso, nós temos o radical metila, que é gerado a partir da quebra da ligação entre carbono e hidrogênio em uma molécula de metano, e ele é o menos estável de todos. Ou seja, em um composto orgânico que possua mais de um carbono, ou seja, mais de uma possibilidade de substituição, a substituição ocorrerá preferencialmente no carbono terciário, seguida do carbono secundário, o carbono primário e, em último caso, no radical metila. Aqui nós temos todos os possíveis produtos da cloração do 2-metilbutano. A substituição ocorrerá preferencialmente no carbono terciário, a partir da quebra da ligação entre este carbono e o hidrogênio, que dará origem ao produto de maior porcentagem. Em segundo caso, nós teremos a substituição do hidrogênio do carbono secundário, que é o segundo radical mais estável. E, em último caso, nós teremos a substituição dos hidrogênios dos carbonos primários. Aqui, nós temos dois tipos de carbono primário diferentes, o da ponta esquerda e o da ponta direita, que darão origem a dois produtos diferentes, que estarão em menor porcentagem na mistura. Essa regra vale para todos os tipos de reações de substituição, ou seja, mesmo que não seja uma halogenação, nós teremos a regra respeitada. Um outro tipo de reação de substituição muito comum é a nitração, que ocorre a partir da reação do hidrocarboneto com ácido nítrico, formando um nitrocomposto e água como subproduto. Aqui nós temos o exemplo da nitração do metano. Então, nós teremos a quebra da ligação carbono-hidrogênio e também a separação da hidroxila do ácido nítrico. O grupo nitro substitui o hidrogênio e o hidrogênio e a hidroxila se unem para formar a molécula de água. A reação de sulfonação ocorre de maneira muito similar à nitração, só que neste caso, nós iremos substituir o hidrogênio do hidrocarboneto pelo grupo sulfônico, dando origem a um ácido sulfônico e gerando água como subproduto. Aqui nós temos o exemplo onde ocorre a saída do hidrogênio do hidrocarboneto com a hidroxila do ácido sulfúrico para dar origem à água, e o grupo sulfônico irá se ligar ao composto orgânico para dar origem ao ácido sulfônico. As reações de substituição em compostos cíclicos ocorrem da mesma forma que as substituições em alcanos e com os mesmos mecanismos envolvidos. Aqui nós temos o exemplo do ciclo pentano. Eu posso fazer a substituição de um dos átomos de hidrogênio deste composto por um átomo de bromo em uma reação de halogenação, por exemplo, dando origem ao bromociclopentano e gerando ácido bromídrico como subproduto. As reações de substituição nos anéis aromáticos também são possíveis. Então, a halogenação, a nitração e a sulfonação podem ocorrer no benzeno
da mesma maneira que ocorrem nos alcanos. Além destas reações, os anéis aromáticos podem fazer outros dois tipos de reação: a alquilação e a acilação. Devido à estabilidade do anel aromático, para realizar a substituição de seus hidrogênios, são necessários catalisadores que aumentem o poder eletrofílico do radical que irá entrar no anel. E os compostos mais utilizados para este fim são os aletos de ferro e os aletos de alumínio, que atuam como ácidos de Lewis durante a reação. E como ocorrem as reações de alquilação e acilação do anel aromático? Na reação de alquilação de Friedel-Crafts, o benzeno reage com um haleto orgânico, formando um benzeno ramificado e um hidrácido halogenado como subproduto. Aqui nós temos o exemplo da reação do benzeno com o clorometano. Após a quebra da ligação entre hidrogênio e carbono do anel aromático e também entre o cloro e o radical de carbono no haleto orgânico, nós temos a substituição do radical de carbono no anel aromático, tendo como subproduto o hidrácido. No caso da reação de acilação de Friedel-Crafts, o benzeno irá reagir com um cloreto de ácido orgânico, o que dará origem a uma cetona e um hidrácido halogenado como subproduto. Aqui nós temos como exemplo a reação do benzeno com um cloreto de acila. De maneira análoga à alquilação, após a separação do hidrogênio do anel aromático e do halogênio do cloreto de acila, nós temos a ligação do radical acila no anel aromático. Então, por isso, nós temos a formação de uma cetona. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!